A vida é um pouquinho disso que aconteceu nesta semifinal da Copa do Rei entre Barcelona e Atlético de Madrid. Às vezes, por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você brigue, por mais que você dê o sangue para tentar reverter coisas que você fez de errado no seu passado, nem sempre você vai conseguir o resultado esperado, né? Por mais que tenha mérito aqui, os pecados cometidos às vezes são feridas incuráveis. Perdão pela análise mais poética, mas a verdade é que o Barcelona colocou o coração na ponta da chuteira para tentar uma remontada que seria histórica, um time que tem uma conexão especial com remontadas, mas nadou, nadou, nadou e acabou morrendo na praia, porque era muito difícil a montanha que tinha que escalar. O 4-0 do Atlético de Madrid na primeira partida no Metropolitano puniu a pior atuação do Barcelona na temporada. E olha que teve outros jogos ruins, mas esse foi o jogo mais desencontrado e que inclusive liga vários sinais dentro da cabeça do torcedor e seria muito difícil reverter. Mas o Barcelona tentou, né? Tem valor, tem beleza na tentativa, e eu já vou explicar porque pode servir não para classificar, mas de ensinamento para o Barcelona nesta temporada, tá? Algumas nuances, alguns detalhes podem ajudar na continuidade da temporada. Mas a verdade é que fica uma sensação de frustração no torcedor, porque olhando para aquilo que o Barcelona pode oferecer e para aquilo que o Atlético de Madrid pode oferecer, o torcedor do Barça sabe que o Barça poderia muito bem estar na final da Copa do Rei. Vamos falar um pouquinho do que foi o jogo, a estratégia do técnico Hans Flick e a estratégia do Simeone, né? O Atlético de Madrid foi para o Camp Nou para estacionar não um ônibus, mas uma frota na frente do gol. Jogava com o resultado embaixo do braço, 4-0. A gente já conhece o Simeone e a gente sabia que era assim. E deveria ser assim, né? Quando você constrói da forma eficaz e bonita que o Atlético de Madrid construiu o primeiro resultado, você ganha na bola o direito de defender esse resultado. Correu riscos, é verdade, porque poderia ter tomado o quarto gol e aí, ou em algum momento, as coisas poderiam desandar, porque depois é muito difícil você reverter mentalidades dentro do jogo, né? E fazer o seu time começar a jogar bola. Mas no final das contas, aquilo que o Atlético de Madrid sabe fazer de melhor desde que o Simeone assumiu a equipe é se defender, né? Variou em alguns momentos da história recente, mas, enfim, é o que o Atlético de Madrid gosta de fazer, né? E aí montou um 5-4-1 ou um 5-3-2, basicamente jogando no seu campo de defesa e tentando anular de todas as formas, com os seus jogadores ofensivos, inclusive, baixando nas linhas para complementar a marcação e tentar parar o Barcelona. E foi assim no primeiro tempo. Acho que no primeiro tempo há um momento ali, antes do segundo gol do Barcelona, em que o Atlético de Madrid consegue aproveitar um desgaste físico dos jogadores do Barcelona que começam o jogo numa rotação frenética, né, numa rotação de pressão, de tentar incendiar o estádio, de tentar incendiar o time, de tentar fazer logo um gol para quebrar o gelo, para quebrar essa ansiedade. E aí o Atlético tem um momento ali que coloca uma bola na trave, tem uma cabeçada do Lookman que vai para fora, enfim, que poderia ter feito um gol e aí colocado panos quentes numa possível reação do Barça, mas fora isso, foi um time que jogou da linha do meio campo para trás, né? E muito também pela competência do Barcelona de se defender no momento em que o Atlético recuperava a bola, tá? E aí, tem muita coisa para eu falar do jogo, mas não vou poder esquecer da partidaça que fez o Cubarsí, que não faz uma temporada muito boa, mas em um determinado momento do segundo tempo ele foi o único zagueiro, né? O Barcelona estava jogando num 2-4-4 na primeira etapa, né? E depois, quando na segunda etapa o Hans Flick coloca o Ronald Araújo por necessidade e joga ele como centroavante, fica lá o Cubarsí e o Pedro um pouquinho encostado nele, porque já também não tinha fôlego para muita coisa, servindo como um quarterback para tentar armar o time, né? Mas o Cubarsí lutando com todas as forças e os últimos suspiros para correr quando o Atlético de Madrid roubava a bola e tentava contra-atacar ou com o Sorloth, ou com o Griezmann, ou com qualquer outro que estivesse por ali naquela altura do jogo. Mas ainda voltando para o primeiro tempo, o Barcelona nesse 2-4-4
a ideia inicial era jogar o Cancelo como praticamente um ponta esquerda. O Koundé faria uma linha de 3 defensiva, mas também se soltou bastante pelo lado direito. E o Koundé se machucando obrigou o Hans Flick a colocar o Baldé, que girou de lado e o Cancelo foi parar no lado direito, né? Algo que a gente gostaria de ver mais, tá? A combinação entre Cancelo e Lamine Yamal. Acho que no primeiro tempo os dois não se entenderam tão bem assim. No segundo tempo já começou a fluir melhor. Acho que falta dinâmica, falta rotação. E o Baldé é um jogador que, de origem, né, de característica desde a base, é um jogador que é muito mais avançado. Inclusive pode servir de ponta esquerda tranquilamente. Pode jogar nessa função se ele quiser um dia, por conta das suas características, né? Então, o Barcelona abriu a largura do campo, buscando, obviamente, atacar o Atlético de Madrid por fora, porque por dentro estava extremamente congestionado, e conseguiu ir encontrando caminhos no primeiro tempo, conseguiu também ter a pausa necessária por conta da presença do Pedro em campo, para não se desesperar e se afobar e ficar jogando só bola dentro da área. Em alguns momentos isso aconteceu, mas a verdade é que o Barcelona foi encontrando os seus caminhos. E eu fico com a impressão, tá? E aí do jogo inteiro, que se o Barcelona tivesse um centroavante em uma ótima fase, as coisas poderiam ter sido diferentes. Essa história poderia ter sido contada de uma forma diferente. Porque o Ferran perdeu algumas oportunidades, talvez se fosse o Leva também perdesse, né? Porque o Leva também não está numa grande forma nessa temporada. O Ferran é um jogador que eu fico com a impressão que às vezes precisa de 5, 6 oportunidades para guardar uma, e não vai ter 5, 6 oportunidades, especialmente quando você joga encaixotado numa defesa do jeito que o Atlético de Madrid estava jogando, mas ele teve as suas oportunidades e acabou não sendo feliz na conclusão. O gol do Barça sai de uma bola parada muito inteligente, né? Porque o Lamine Yamal troca de lado, recebe a bola do Firmino no escanteio curta e vai para cima da marcação, quebra a defesa indo para a profundidade, não cortando para o meio para bater, como muita gente poderia pensar, e aciona o Bernal, que no meio da área faz o gol. Né? Aliás, Marc Bernal, né? Parêntese aqui, Marc Bernal fez outra boa partida, vai ser muito importante nesse momento da temporada, porque o Barcelona tem compromissos de Champions, tem compromissos de La Liga, e me parece estar no momento ideal para substituir o De Jong, né? Eu acho ainda que não dá para jogar, por exemplo, Pedri, Bernal e De Jong quando os três estiverem bem. Eu acho que são características não complementares, mas conflituosas. Eu acho que características similares, né? Mas o Bernal é um grande substituto e uma ótima notícia. Faz o gol. Depois, numa excelente jogada do Lamine Yamal, que estava muito bem no primeiro tempo, mas melhorou ainda mais no segundo tempo, sai o pênalti. O Firmino faz a parede e o Pedro acaba sofrendo o pênalti. O Rafinha bate com o gelo no sangue e consegue fazer o 2-0 e leva esse resultado pro segundo tempo. No segundo tempo, já não tem mais Atlético de Madrid e o Barcelona, muito pelo lado direito com o Lamine Yamal, vai encontrando os seus caminhos, os seus espaços. É óbvio que com a lesão do Baldé, o Hans Flick tem que fazer a substituição, botando o Ronald Araújo, e já muda ali o esquema para colocar ele de centroavante, como eu mencionei. E um desgaste físico vai acumulando, né? O Rashford entra na partida, o Dani Olmo entra, o Dani Olmo não achei que entrou bem, o Rashford achei que entrou ciscador lá pelo outro lado, mas o Lamine Yamal faz um segundo tempo sublime, cara. Todas as que ele foi para cima do Ruggeri fez a diferença, assim, parecia que ele iria passar como faca quente na manteiga a qualquer momento. E criou várias oportunidades. Faltou ali um pezinho, faltou ali um centroavante, faltou alguém para atacar a bola quando o Lamine ia para o fundo e cruzava. E ele fez isso 2, 3, 4 vezes, né? Tanto que o Atlético de Madrid tem que compensar jogando ali 3, 4 jogadores para parar o lado direito, que estava funcionando muito bem no segundo tempo com o Cancelo e com o Lamine Yamal, né? O Barcelona tentou e não conseguiu, né? Não conseguiu. O Musso fez algumas defesas, o time perdeu algumas oportunidades e no final das contas o 3-0 ficou curto. Quando eu digo que para olhar para frente esse jogo pode ter sido importante, ou essa eliminatória pode ter sido importante, é porque o Barcelona pega o Newcastle, o Atlético de Madrid pega o Tottenham, e se os dois passarem, e um Big C aí, né, porque a gente não pode cravar o que vai acontecer, se enfrentam novamente em quartas de final da Liga dos Campeões. E aí eu acho que esses duelos vão ser importantes para o Barcelona tirar algumas lições.
primeiro, de não repetir o jogo blasé que fez na primeira partida, ficando de calças curtas perante a uma jogada, basicamente, do Atlético de Madrid, explorando a linha alta, explorando as costas do lateral esquerdo. E para esse segundo jogo fica alguns ensinamentos de como furar a marcação do Atlético de Madrid. Eu acho que o Barcelona se encontrou nesse sentido em vários momentos do jogo. E ter o Pedri é uma coisa, não ter o Pedri é outra coisa, né? Assim, muda completamente as dinâmicas do Barça. Para mim hoje, se a gente tivesse que elencar os melhores em campo, Marc Bernal porque fez os 2 gols, Lamine, Pedri. O Pedri acho que até mais que o Lamine pelo sacrifício, por não poder jogar os 90 minutos e ter jogado até o final. Dava para ver na cara dele, depois desabou durante o jogo. O Cubarsi também foi muito bem. O Rafinha teve uma presença muito importante. Assim, acho que também não tá na melhor fase de finalizador, né? Se tivesse com mais faro de gol, talvez o Barcelona tivesse feito melhor. Mas no final das contas, as notas hoje foram muito positivas. Mas a decepção vai carregar porque o Barcelona poderia estar na Copa do Rei. E o Atlético de Madrid, na final, né? E o Atlético de Madrid está lá com méritos, tá? A gente não pode anular o que foi feito no primeiro jogo. Se a situação chegou no ponto que chegou do Atlético poder só se defender, é porque no primeiro jogo fez o que deveria fazer. Então o Atlético de Madrid chega, acho que desde 2012, não chegava na final da Copa do Rei, podendo conquistar um título pelo menos nessa temporada, né? Uma grande notícia para o Atlético de Madrid. Na Champions não sei se vai chegar, mas na Copa do Rei, para mim, depois de eliminar o Barcelona, chega como favorito para a decisão. Veremos, meus caros. É isso. Um abraço para vocês.